Todos os nossos seguidores do podcast Verdade Viva Gurupi. Hoje nós estamos aqui com mais um episódio. Tenho certeza que vai ser mais um episódio abençoado por Deus, onde nós vamos estar falando aqui sobre trabalhos sociais e também vamos estar falando sobre Jesus e muito assunto bom que nós vamos trazer aqui hoje, nessa noite. Eu quero aqui estar passando para a Magda, que é idealizadora do projeto Amar, e ela vai estar também apresentando as outras integrantes aí deste grupo, desse projeto. Olá, boa noite a todos, né, e a todas que estão aí nos assistindo. Primeiramente, quero te agradecer por esse convite, porque falar de Jesus, para mim, sempre vai ser uma honra, né? Ele que é o dono e autor aí da minha vida e também do projeto Amar. E muito obrigada aí pela sua atenção, da sua equipe. Na verdade, somos muitos os voluntários, não tem como trazer todos, né? Mas essas duas estão aí desde do princípio aí de tudo, né? Então, estou aqui ao lado da Eunice Martins, né? E da Maria Félix, que são voluntárias do projeto Amar, que é um projeto social que a gente tem desenvolvido aí, essas ações sociais voltado para as pessoas em vulnerabilidade da nossa cidade de Gurupi, por aproximadamente aí, quase 4 anos, né? Agora em janeiro a gente já vai para quase 4 anos desse trabalho. Agora sábado mesmo tivemos uma ação de Natal bem abençoada aí no setor Madrid, que fizemos história lá, viu? Eu tive acompanhando, né, nas redes sociais e vi bastante compartilhamento, vi ali que teve corte de cabelo também. Sim. E eu vi que foi um trabalho abençoado ali, onde impactou a vida de várias pessoas. Só que eu sempre gosto de saber assim, como que foi o início, como que tudo começou. Eu acredito que é a curiosidade de muitos que vão assistir esse vídeo também. Eu gostaria que você estivesse falando assim, como que foi, se foi uma oração, se foi ali algo que Deus colocou no coração de vocês para começar, como que foi? Então, eu acho que todos nós nascemos com algum propósito nessa terra. Nascemos com propósitos e nascemos com dons também. Então, o dom da caridade, o dom do amor foi algo que eu sempre costumo dizer que eu fui agraciada. Então, não é assim, algo que eu comecei de ontem, de hoje. Desde criança, minha mãe relata, na época que eu residia ali próximo ao setor Vila Paulista, ali do Bom Jesus, Escola Bom Jesus, acho que hoje já mudou o nome da escola. Minha mãe dizia que eu sempre ficava, né? É Bom Jesus? O 100, né? 100. Minha mãe dizia que eu ficava ali na grade do portão, como na época, hoje já é um setor com, né, bastante casas boas, um setor bem adequado aí, mas na época, quando eu era, assim, criança, ainda era um setor que não tinha muita estrutura, né? Já tem uns aninhos aí atrás, não vou falar para vocês não descobrirem a minha idade, né? Então, minha mãe disse que eu já ficava ali no portão esperando aquelas crianças em vulnerabilidade passar, e quando ela via, eu estava entregando meus brinquedos, entregando minhas roupas com etiqueta, e ela tinha que ir atrás. Não, minha filha, volta aqui. E muitas vezes, para a criança não chorar, ela fazia uma troca. Pegava ali uma roupa que eu já tinha usado, claro, em bom estado, uma boneca minha, e dava para a criança. E às vezes eu queria levar as crianças para dentro da minha casa, para tomar banho lá, para ficar lá. Então, o projeto Amar já vem de quê? Amor, né? Então, é um dom que eu tive essa bênção de receber. Mas como tudo começou? Eu sempre tive essa vocação para a caridade, para esses trabalhos sociais, mas tudo precisa de um pontapé e, claro, de visão também espiritual, né? Então, durante um processo ali no ano de 2019, eu tive bastante sonhos na madrugada, o Espírito Santo me mostrando, eu ajudando pessoas viciadas, cativos mesmo, que moram ali na rua, por ser escravo de algum vício, alguma coisa. E eu tive esse sonho por várias vezes. Então, eu estava entendendo que era algo que Deus requeria de mim, mas tudo tem que ter uma situação. Então, eu estive na praça em janeiro de 2021, estava com o meu filho, e aí estava passando uma senhora
assim, já com uma certa idade avançada, puxando a carrocinha de reciclagem e tinha 7 crianças dentro. Quando eu vi aquilo, me tocou muito, porque era para aquelas crianças estarem na escola. E estava ali dentro daquela, né, carrocinha cheia de latinha, de pets, enfim. E aí eu fui até ela, falar com ela, porque eu já tinha visto ela, já sabia quem ela era de outros lugares, mas não sabia que ela trabalhava com isso. E aí, quando eu fui nela por saber quem ela era, eu perguntei se ela me permitia fazer um vídeo para que a gente conseguisse fazer um número máximo de doações para que ela não ficasse todos os dias puxando, né, aquela carrocinha e as crianças fossem para a escola. E ela autorizou. E eu não sabia que esse vídeo ia tomar uma proporção daquele tamanho. Então, eu fiz esse vídeo, coloquei no meu Instagram pessoal. E nisso várias pessoas começaram a compartilhar e começaram a querer doar. E ali a gente conseguiu muitas doações. E aí, quando foi na madrugada, o Espírito Santo me revelou que era para eu criar um projeto social, que aquele só era o início. Mais coisas ele tinha ali para fazer através desse dom que ele tinha me dado da caridade. Então, eu tive a visão do nome, que seria Projeto Amar. Ele me revelou na madrugada. E no dia seguinte, eu já fiz um Instagram, já criei uma logomarca. Fiz um grupo no meu WhatsApp, fui adicionando as pessoas que eu conhecia. E ali eu mencionei qual seria o propósito daquele projeto. Coloquei o vídeo daquela senhora. Então, foi crescendo. As pessoas que estavam ali foram adicionando amigos, amigas. Uns chegaram, saíram, outros ficaram, outros chegaram agora. Enfim, aí quando começou esse primeiro trabalho, que eu postei esse primeiro vídeo, outras pessoas, eu sei de uma família em tal setor que está precisando. Aí eu ia lá no grupo e falava, olha, tem uma família em tal setor que está precisando. E coincidentemente foi época de pandemia, que as pessoas estavam passando por muita dificuldade financeira, por vulnerabilidade mesmo, de fome, assim, porque o comércio todo praticamente naquela instabilidade, não pode abrir, todo mundo com medo do Covid. Então, foi uma época bem difícil que Deus decidiu, eu digo, me usar, né, ali naquele momento. E começou por aí, e aí foi crescendo, foi chegando mais famílias, e aí eu sempre falava ali no grupo, e o que acontece? O diferencial, Alan, muitas vezes eu sou questionada, por que você posta foto das famílias? Você está expondo a família às vezes está com a necessidade e não quer ser envergonhado ou algo do tipo. E deixando claro a todas as pessoas que estão nos assistindo que aquilo não é uma exposição para envergonhar aquela pessoa. Porque eu acho que vergonha é você matar e roubar. Agora, o fato da pessoa às vezes estar precisando de uma ajuda, ela acionou um projeto e esse projeto tem que prestar conta, porque eu não tenho nenhum vínculo com uma instituição que banca o projeto, eu não tenho um vínculo com alguma denominação que fala, olha, todo mês eu vou passar uma parte do dízimo para o seu... Não tem. É Deus que traz as pessoas para ajudar com cestas, com remédio, lata de leite, fralda. Às vezes precisa pagar um remédio para alguma pessoa, a gente se une ali no grupo, começamos a divulgar os cardzinhos e tudo é prestado conta. Então, por isso que a gente faz esse trabalho ali postando e divulgando, para que, de fato, as pessoas ali fora vejam e reconheçam a veracidade do trabalho, entendeu? Que não é algo que a gente está fazendo ou, às vezes, arrecadando para outros fins, realmente é para ajudar aquelas famílias. E hoje também é muito difícil a pessoa ajudar a algo que ele não vê, né? Só ajuda quando vê. Pode ver que a maioria das ajudas... Eu também já participei, já criei alguns projetos e as pessoas só ajudavam ali quando eles viam ali o projeto, quando viam que já estava ali em andamento, né? É igual Tomé, né? Tem que ver para crer, tem né? Tem que ver para quê? Para crer. Isso mesmo. E aí começou dessa forma. Então, durante 2 anos e meio, eu sempre fazia as entregas no meu carro mesmo. Fui, assim, uma mulher aguerrida. Então,
como que você começou a fazer esse trabalho entregando as cestas? Aí o que acontecia? Eu entrava no setor e sempre que eu saía de casa eu falava a mesma coisa para Deus: Senhor, me leva na porta de quem realmente está precisando. E eu quero uma confirmação. Quando eu entregar a cesta para essa pessoa, ela vai dizer a mesma frase: chegou na hora certa. E assim foi acontecendo. Eu andava, às vezes, dava várias voltas no setor e eu falava: Deus, para onde vamos hoje? Quando eu saía de casa com a cesta, com o carro cheio de cesta, para onde nós vamos hoje, Espírito Santo? E eu pegava o carro e deixava ele me guiar. E geralmente, quando eu chegava naquelas portas, eu não conhecia. Não foi indicações como no início ali. No começo foi indicação. Depois, não. Quando começou a crescer e foi chegando mais cestas, mudou a rota, o direcionamento. Falei: agora eu não tenho que esperar a indicação, tem outras pessoas perecendo. E aí a gente começou assim: entra e faz uma seleção. É 7 cestas que eu tenho dentro do carro, então você vai descendo, você vai conversando, vai ver quem está em mais estado de vulnerabilidade, onde tem mais criança, que é uma coisa que me toca muito, né? Ver criança passando fome, às vezes tem muita criança na casa. Então, assim, tem alguns critérios que a gente usa para estar entregando aí essas cestas. E você estava falando aí acerca desse dom, né, da caridade, que é o amor, né? E eu creio que todas vocês são cristãs, a maioria do nosso público também são cristãos, e a palavra de Deus fala que o maior dom que a gente pode ter é esse, né? É o amor, é o dom da caridade. E é um projeto maravilhoso que a gente vê o resultado, né? Tanto foi essa ação no Madrid, né, que ele teve... abrangeu várias áreas, né? Teve a cesta, teve corte de cabelo, teve ali pula-pula, teve várias coisas ali que ali trouxe ali uma qualidade de vida naquele dia ali para aquelas pessoas, né? E o mais importante, né, que vocês levaram, que foi a palavra de Deus, né? Sim, esse foi o 4º evento que nós fazemos. Muitas vezes os eventos que a gente fazia era dentro do carro mesmo. Era uma época assim de Natal, de Dia das Mães. A gente enchia o carro e entrava, como se diz, dentro da cidade entregando, e um ia entregando, outro ia registrando. A gente não tinha uma estrutura, na verdade não temos, sempre é Deus que levanta as pessoas. Então, assim, no caso, esse evento onde vocês tiveram um lugar, esse foi o primeiro? Esse foi o 4º. O 4º, né? A gente começou a fazer os eventos no ano passado. Eventos com estrutura, né? Para receber a população. É verdade, mas eu percebo, sabe, que Deus, ele está alavancando o projeto. Cada ação, ela está ficando melhor, né? Agora mesmo, nós fizemos toda uma programação, nós esquematizamos, né? Tudo direcionado por Deus, né? Teve um momento até mesmo de nós nos consagrarmos, né? Ficarmos, orarmos, termos um período, a equipe orar, tá ali se preparando, porque nós íamos para uma ação, não somente para nós levar o alimento lá físico, né, para as pessoas, mas dessa vez nós levaríamos também o espiritual. Então, para efeito de nós levarmos esse alimento espiritual, todos os componentes, né, ou pelo menos uma parte das pessoas que realmente fossem fazer o trabalho de oração, teria que estar preparadas. Porque você não pode ir para a guerra sem estar preparado, né? É verdade. Então, foi, assim, muito impactante. As pessoas receberam de bom grado, né? As atividades que foram desenvolvidas lá, né? Porque tínhamos crianças que elas ficavam brincando, né? Mas já tinha os adultos que ficavam ali na programação, né? Tinha o cerimonial. No cerimonial nós tínhamos as oportunidades que eram direcionadas para cada pessoa. E depois é que foi a parte... né, da pregação, onde várias pessoas deram testemunho, contaram, inclusive a Magda contou como que foi o início, como foi que Deus direcionou ela para ela estar à frente desse projeto, e assim foi indo. As pessoas foram, aos poucos, nós percebemos que elas foram impactadas, sim, através do testemunho de várias pessoas que ali falaram de suas vidas, porque a palavra de Deus, ela nos afirma, né, que é através do nosso testemunho mesmo, é através assim, nós conseguimos nos libertar, mas é através de quê? Da palavra do Senhor. E muitas vezes é através do testemunho de alguém que você se depara naquela situação ali, você fala: de hoje em diante também eu quero minha vida mudada. E foi isso que aconteceu ali. Muitas pessoas depois, né, do evento, entraram no grupo, ou até mesmo no privado da Magna, conversou com ela, porque o testemunho que ela deu ali, teve outra moça, Tamires também,
foi testemunho assim, muito abrangente. Mesmo coisa assim que Deus fez, de libertação, assim, que realmente, superações, né, muito grandes. Fica marcado, né, no coração das pessoas. É uma semente plantada, né, que o projeto deixa aonde passa, né, nos setores, quando tem esses eventos, quando entrega a cesta, quando entrega o remédio. E como a Magda estava falando, sempre chega, né, na hora que a pessoa está precisando. A gente vê que existe aí uma conexão espiritual, né? Eu imagino assim que a pessoa está orando, né, ali e Deus direciona vocês para estar chegando nesse lugar. E esse evento foi o primeiro evento que a gente fez esse mover espiritual, porque os outros eventos a gente ia, falava de Deus, agradecia a Ele, que o projeto era dele, que nós éramos apenas os instrumentos para estar trazendo aquele lazer ali, aquele momento de alimento físico, né? E nessa ação específica, Deus me incomodou que não era só para levar o alimento físico, porque tinha muitas pessoas perecendo nesses lugares. Muitas não vão até a igreja. Então, hoje eu me vejo como a igreja de Atos 4. A igreja de portas, né, abertas, como se diz, não é a igreja fechada. Então, como que a gente vai ganhar esse pessoal perdido? É através dessas ações, porque todos querem ser abençoados, querem ganhar uma cesta, querem ganhar um presente. E então, a gente usou de sabedoria nesse evento, a gente vai levar muita fartura, muita coisa, mas, assim, o principal que o Espírito Santo incomodou, que daqui para frente seria, assim, os dois, o alimento físico e o alimento espiritual. Então, ali nas pregações, a gente percebeu um mover bem grande do Espírito Santo, pessoas chorando, pessoas sendo impactadas, né? Então, como a Eunice mesmo disse, na verdade, os voluntários total, são 100, mas que foram mesmo trabalhar lá na equipe no dia foi por volta de uns 20 a 20 e alguma coisinha. 13 eram para fazer a UID. E desses 13, no final, só ficaram 6 para fazer o ID. Então, ali teve um testemunho, depois eu fui testemunhar, mas de repente, quando eu vi, o Espírito Santo já tinha me tomado e eu já estava pregando ali para o pessoal e eu vendo pessoas chorando, pessoas se aquebrantando com o meu testemunho, né? E nesse momento eu pedi para que as servas que tinham se preparado, a gente jejuou durante 13 dias, fizemos um grupo separado, só de intercessão, e todos os dias a gente orava naquele grupo, então a gente foi preparado para o que viesse, porque poderia existir também algum caso de libertação, né, ali no meio, não teve, só mesmo de ferida de alma, né, e aí nós nos preparamos e ali naquele período, enquanto eu estava intercedendo, no final eu pedi para que as servas fossem, quem seriam as servas? As pessoas que se uniram junto a mim com o mesmo propósito de orar e entrasse no meio do povo e quem o Espírito Santo direcionasse para que intercedesse ou tocasse a mão ou que fosse na mão, né, no coração, na cabeça, para declarar ali sobre a vida daquelas pessoas, né, a esperança, o amor, a libertação. E se o Espírito Santo tinha algum recado ali de Deus para falar para alguém que usasse aí a nossa boca. E assim aconteceu, foi assim, sobrenatural, tem algumas imagens, não sei se você chegou a ver, pessoas chorando, Deus falando, Deus entregando recado, mover do Espírito Santo. De fato, aconteceu que para mim foi assim o mais impactante de tudo. Teve galinhada, pula-pula, piscina de bolinha, corte de cabelo, pipoca, algodão doce, presente, muitos presentes. Inclusive, sobrou presentes para a nossa próxima ação. Muita cesta, muito panetone, foi uma, assim, muito abençoada essa nossa ação. Mas para mim, o que eu sempre, desde o início falei para o Senhor, que o que eu queria era aquebrantamento. Eu não estava muito preocupada só com essa questão do que a gente ia oferecer. Claro que isso é importante, mas o que eu estava querendo mesmo era ver almas sendo impactadas. Isso. E se a gente conseguisse pelo menos uma pessoa para Deus, eu já tinha ganhado ali. E, de fato, teve um senhor já do cabelo bem branquinho que estava chorando e foi lá à frente e ele quis aceitar esse Jesus que me tirou
de vários vales, como outras pessoas ali, e se rendeu, né, a esse Deus. Então foi muito forte e vai ser uma ação que vai ser marcada e com certeza mais ações dessa natureza vão acontecer, porque é isso que o Senhor quer. Ele quer não só que a gente leve o alimento físico, mas nesses últimos tempos ele está contando com nós, os verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade, para que venha salvar os cativos, né? É verdade. Eu tava olhando agora de tarde, teve uma foto que ela apareceu para mim até 2 vezes. Eu queria até falar sobre essa foto, eu achei muito interessante. É uma mulher, eu vi ela só nessa foto, ela segurando um cartaz e ela fala naquele cartaz ali sobre a depressão e sobre o abraço, né? E a Isso. depressão é algo que tem afligido muitas pessoas no dia de hoje, né? Inclusive eu conheci verdadeiramente o Espírito Santo por uma depressão fortíssima que eu tive, né? Eu contei meu testemunho lá. Eu sou mãe de uma criança de 10 anos, autista, e durante o processo da minha gravidez, eu sofri um abandono, né? O pai da criança me abandonou, bem como também várias pessoas nesse momento nos viram as costas. Então, naquele momento não entendi aquele processo de rejeição que eu carreguei essa ferida por muitos anos. Eu não entendia porque eu não era curada. Às vezes eu até pedia para Deus, mas era como se fosse um espinho na minha carne, porque essa ferida da rejeição que me causou depressão, ansiedade, síndrome do pânico, foi essas patologias ali de naturezas, eu digo também espirituais, porque trata de alma, né? Falta de liberar o perdão para o pai da criança, entre outras coisas envolvidas, né? A rejeição em si. E aí aquela ferida foi onde Jesus se encontrou, né? Comigo, né? Foi naquele momento de vale ali, de deserto, que eu tive essa oportunidade, não só de conhecer aquele Deus que eu ouvia falar, às vezes fazia uma oração ali, dormia, mas de você ter um encontro real, né, com o Espírito Santo. Então, aqueles cartazes refletiam um pouco do meu testemunho que eu vivi. Eu queria levar para lá, porque eu sabia que tinha pessoas que também passaram, tanto que veio depois mandar o áudio testemunhando, né? Então, nós fizemos 2 cartazes, aquele da depressão e outro muito importante, que era: se você não se sente amado, ou se você se sente rejeitado, me abrace. Porque foram os sentimentos que eu senti durante a depressão. Que eu não era amada, que eu era rejeitada, que eu era um lixo, porque a depressão faz isso com a gente, né? Então, eu sempre digo que o nosso ministério, ele vem das nossas dores. E a minha dor, hoje eu entendo por que eu tive que passar por esse processo, porque hoje eu vou ajudar pessoas que também passam pela ferida da rejeição, do abandono, né? Então, a gente fez esses 2 cartazes com esse intuito de que houvesse esse aquebrantamento e que pessoas que se sentissem daquela forma fossem até as meninas e recebessem um abraço, uma oração. Então, foi bem... Hoje ele já tem 10 anos, né, o seu filho? Isso, 10. 10 anos. E tem muitas mães, né, mulheres que passam, né, por essa situação. E eu acredito que é muito bom contar esse testemunho, né? Porque tem muitas pessoas que vão ouvir e vão ser também ali impactadas e ver que se a Magna conseguiu, se ela venceu, se ela se ela superou, eu também consigo, né? Isso. Não é fácil. Não é fácil. É difícil, né? Mas toda pessoa que Deus quer usar muito, elas passam pelo processo da rejeição. Até hoje eu não conheci alguém que Deus usou muito ou usa muito, que não foram rejeitadas ou que não veio de uma ferida de abandono. Porque você tem que ter bagagem. É um processo, né? Você tem que ter bagagem, né? Então, eu acho que as nossas feridas, elas são bagagens para a gente ter testemunho, ter edificação para outras pessoas. É verdade, porque senão a gente não vai ter ali o que é necessário, né? As nossas armas que nós usamos nesse mundo, elas são forjadas ali no campo de batalha, né? Isso. Nas lutas que a gente passa, as tempestades que a gente enfrenta, que nos fazem ficar mais forte, né? Deus, ele tem essa maneira de nos capacitar nos vales, né? E às vezes, quando a gente está no vale, a gente tem 2
opções. Ou você enfrenta o vale, na certeza que ele é temporário, ou então você vai olhar para trás e vai desistir, que é o que muitos acontecem, porque quando a gente está num processo de dor, a primeira coisa que a gente pensa é que Deus não está nos vendo. Então, você pensa que foi abandonado por Deus, porque você está passando por aquela situação. E aí, naquele momento, muitos voltam atrás. Eles não querem mais saber de Deus, porque estão passando por um momento de dor e acham que foram abandonados e não querem mais seguir a Cristo. E tem aqueles que vão superar a dor e vai saber que aquela dor vai se tornar o quê? Um testemunho. Porque quando a gente passa a caminhar com Deus, a gente passa a ter testemunho. São os testemunhos que edificam a vida de outras pessoas. Então, eu acredito que você também deva ter seus testemunhos, né? Como todas nós aqui temos. Verdade. O inimigo, ele sabe dos projetos que Deus tem na vida da gente, né? Porque a vontade dele era ser Deus. Então, ele vai tentar parar aquela pessoa que Deus escolheu. E hoje eu consigo ver, ele tentou, mas ele não conseguiu. E a gente vai seguir adiante e agora, não só com alimento físico, por onde a gente for e fizer a ação, a palavra de Deus vai ser falada, vidas vão ser rendidas a Deus, cadeias vão cair da depressão, da opressão, do vício, e é um trabalho de libertação mesmo, e vamos para cima. Eu também acredito que igreja é isso. É assim, é como se fosse um quartel. A gente aprende e aplica, né? Não tem como só eu ouvir ali e ficar parado. Eu tenho que anunciar para outras pessoas também esse Jesus que me curou, que me salvou, que transformou a minha vida, que continua salvando pessoas, né? Uhum. Outra pergunta assim, que eu tenho também, aqui na cidade de Gurupi, assim, na opinião de vocês, qual o setor assim, que vocês acham que é o mais crítico assim, nessa área que as pessoas mais estão vulneráveis? Bela Vista. Bela Vista? Bela Vista, Santa Cruz, Santa Rita. São setores próximos, né? Que ali, todos eles são... São mais mim, afastados, né, também. São José 2, eu já fiz ação lá, mas o Bela Vista ainda é mais pesado, assim, para fazer. É um setor que deve ser mais assistido, né, também. Ele é bem... É o lugar onde eu mais faço entrega de cesta hoje em dia, é ali naquela região, porque eu moro no setor Cruzeiro, ali próximo ao posto Décio, né? Então, aquela região ali, Bom Sossego, Santa Cruz, Santa Rita, Alvorada, Bela Vista, é mais próximo de mim. E é o lugar onde a gente mais recebe solicitação de ajuda. É poucas solicitações do outro lado. Algumas ajudas eu já fiz para o Campo Belo, mas bem poucas. João Lisboa também eu fiz muito pouquinha. E um outro bairro também que Deus já usou muito para abençoar no início foi o Jardim da Luz. As pessoas não conhecem muito, mas é um bairro ali perto do Jardim. Fizemos também no industrial, né? No industrial, mas foi uma ação, não foi essas entregas do dia a dia, até pela distância, né? Tô falando das entregas mesmo das cestas, né? Aí as ações, nós já fizemos no Vila São José 2, nós fizemos no Madrid agora, no industrial e no Bela Vista, na Avenida Sumaré. Magda, eu sei que é até um assunto delicado, assim, nós falamos sobre a depressão, né, no começo que você passou, mas assim, eu acredito que pessoas que vão ver esse vídeo também, alguns estão até passando por essa depressão. Como foi assim que você fez assim para sair dela, da depressão? A depressão, para falar a verdade, você nunca sai se você não estiver em busca constante com Deus. É algo que fica na pessoa. Esse ano eu tive uma depressão que eu perdi 7 quilos. Eu não consegui voltar ainda o meu peso. E foi quando eu resolvi entregar o meu coração 100% para Deus e fazer o que Ele queria. Porque durante esse processo que eu conheci Cristo, que eu comecei a ter esse caminhar, era como se, tipo assim, Jesus, 70% é seu, mas os outros 30% é os meus quereres, é os meus desejos. Então, ela não saía. Era como se fosse um espinho na carne, porque quando ela arrochava, eu corria para os pés dele. Hoje eu entendo o mistério. Então, depois que eu falei, Senhor, eis-me aqui, eu não vou mais fugir,
O meu coração é 100% seu, não tem mais negociação, 80%, 90%. Agora é o seu querer, é a sua vontade. Se o Senhor me chamou para isso, realmente eu tô aqui, eu tô 100% aberta para fazer o que o Senhor me chamou. E eu nunca mais senti. Foi sumindo, foi algo. Então, assim, no meu caso, eu não posso falar para quem está assistindo, porque tem vários tipos de depressão. Tem a depressão que ela é espiritual, né? Que a Bíblia diz que tem castas de demônios que ela só sai com jejum e oração. E tem a depressão que ela é patológica, ou ela é hereditária, ou é causada por algum trauma, ela é física. Então, você tem que ir para o médico, você tem que tomar medicação, fazer terapia, fazer atividade física. A gente não pode demonizar tudo. Então, você tem que saber a origem da sua depressão. A minha, eu sabia. Então, eu sabia de onde vinha, que foi a ferida da rejeição, que eu não tinha conseguido superar aquela ferida. E também de origem hereditária. Várias pessoas da minha família tinham esse problema, né? Então, foram as duas coisas, né? Quando eu comecei a aceitar o que aconteceu comigo e parei de me colocar como vítima e comecei a entender que ninguém tem o controle sobre o comportamento do outro, eu comecei a ter um autoconhecimento que me faltava. Então, eu fui para terapia, ajudou com certeza, ajudou muito. Mas eu só fui, hoje eu falo que eu não, às vezes a gente passa por alguns momentos de aflição, mas eu não me abato mais como antes. O que foi? Foi oração, foi a busca mesmo por Jesus, ter essa entrega com Ele mesmo, não uma entrega mais ou menos, ou só um pouco, uma entrega real, porque Ele quer o nosso coração 100%. E eu entendi que durante esse processo de 10 anos, o meu coração não era 100% dele. Era ali 80%, 70%, e aí... Tava meio que um pouco lá, um pouco cá, como tá, o povo, né, fala o ditado mesmo. Não era brasileiro. Não, até que não. Assim, quando eu realmente conheci a Cristo... ali já começou um processo de mudança, né, em mim. Então, até que para essa questão, assim, voltada a isso, de pessoas que ficam no muro, não foi o meu caso. O meu caso era que eu não aceitava 100% aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Que não era só a questão da cesta, mas Ele tem algo ministerial comigo, espiritual, entendeu? Entendi. E eu fugia. Não, se eu quero, não quero. E aí, eu tive que passar por esses vales. Eu pedi a cura, e ela melhorava um tempo, eu ficava bem um tempo. E depois, quando acontecia alguma coisa que me desestabilizava, ela voltava pior, a depressão, né? Mas essa que eu tive esse ano foi uma das piores que eu tive, assim, foi 7 quilos que eu perdi, assim, em 1 mês, 2 meses. Foi uma depressão que eu fui ao fundo do poço. Eu tive febre de 40 graus, de não conseguir levantar de cima da cama por causa de uma depressão que eu tive. E eu não estava entendendo aquele vale que eu estava passando. E agora eu entendo, porque eu tinha que passar também por esse vale, porque hoje eu estou fortalecida para conseguir falar disso para outras pessoas. E vou dizer, não existe outro caminho. O caminho... Alma, depressão fala de quê? De alma. Então, não adianta achar que só o remédio vai te curar, não adianta você achar que só o médico vai te curar, ele vai amenizar, ele vai te dopar, quando você está dopada você não sente, passou o efeito, volta. O que vai te curar é essa busca constante com Deus, é um posicionamento, quando você se posiciona, aí o céu te direciona. E talvez, como você falou, estava meio cá. Eu vejo assim, eu estava sem posicionamento. Eu sabia o que Deus queria de mim, Ele já tinha me mostrado, eu sabia o meu potencial, só que eu não queria usar. Eu não queria usar esse potencial para as coisas, talvez 100% espirituais. Porque às vezes a gente sabe do chamado que a gente tem, né?
E às vezes a gente fica ali, né? Igual você falou assim, os 70% ou os 80%, né? E a gente não vai. E quando a gente toma aquela decisão, eu sempre trago comigo, assim, eu sou pastor de igreja, não tem muitos anos, mas eu sempre tenho isso comigo, que todo vazio que tem dentro do ser humano, só se preenche com Deus. Só preenche com Deus. Já vi várias pessoas com depressão, ansiedade, que quando eles ali aceitam o chamado de Deus, não que o chamado provoca a depressão, mas quando eles aceitam, na carne, né? Eles aceitam ali o chamado ali, vem a cura, vem o refrigério, a pessoa consegue suportar mais as coisas, a pessoa consegue avançar, se torna uma pessoa mais forte, melhor do que era antes, quando aceita Deus preencher esse vazio. Isso, e aí o que acontecia? Eu também ficava meio que naquela revolta, sabe? Porque que eu ficava ao mesmo tempo que eu via os livramentos, eu via os milagres de Deus, mas eu ficava naquela briga interna. Por que, igual Pedro, tipo, questionando, por que Deus tá deixando eu passar por isso? Deus não tá me vendo. Foi algo que eu também usei ali para pregar sobre isso, lá no Madrid, porque nós temos a responsabilidade de muitas vezes culpar a Deus pelas escolhas erradas da gente, entendeu? Então eu ficava, por que Deus deixou eu passar por isso? Por que além de tudo, eu tive que passar um processo com meu filho também? Então eu não conseguia entender, eu não tinha essa maturidade espiritual. E você sabe aonde foi, assim, onde mais o Espírito Santo me tocou, que foi assim como eu fui mudada radicalmente, começou ali, foi eu assistindo aquela série The Chosen, Os Escolhidos. Então ali passa todo o processo de quando Jesus teve aqui, e a cada cena que eu ia vendo ali de cura, de milagre, das coisas que ele ia fazendo, ali quando eu vi Maria Madalena, né, fugindo, e ela caiu, e Jesus falou: você acha que você é uma redenção? Eu saberia que você ia cair. Mas olha para mim, não precisa ter vergonha, eu te perdoo, né? Então, eu sempre costumo dizer assim, que ser cristão não é muito fácil, né? Mas todas as vezes que a gente falha, ou que a gente quando eu falo cair, muitos religiosos acham que cair é só coisa carnal, mas às vezes você pode cair na ira, na falta de perdão, no egoísmo, né? A gente cai em várias situações da vida. Mas quando você se arrepende, o Espírito Santo, Deus, ele sempre está ali pronto para te receber. Porque o céu, ele não é lugar de santo e nem de religioso. O céu, ele é lugar de pecador, mas que realmente teve arrependimento. Porque quando Jesus ia curar as pessoas, ele não chegava e curava. Ele sempre perguntava: você quer ser curado? E isso foi algo que também Deus falou muito comigo através dessa série. Quando ele chegava nas pessoas e perguntava: você quer ser curado? Ai, como assim? É claro, a pessoa está quantos anos esperando por aquela cura? Mas porque às vezes para vir uma cura na vida da gente, a gente tem que estar preparado para ter um posicionamento. Porque se curar também precisa de um posicionamento, porque muitos são curados, depois viram as costas e não quer mais saber de Deus. Então, até para você ser curado, você tem que se posicionar. Que nem diz aquele ditado que nós falamos muito, né? Quer a bênção, mas não quer o dono da bênção, né? Então, hoje, quando fala assim, nossa, você tá diferente, seu aspecto tá diferente, a sua forma de reagir hoje é diferente. Você mudou, o que aconteceu? Eu sempre falo, não, eu não mudei, eu me posicionei como filha amada de Deus. Então, é essa visão que eu tenho hoje. Porque eu não me sentia amada por Deus. Porque eu falava assim, se ele me amasse, ele não tinha me deixado passar por tantas coisas ruins. Porque eu não passei só por isso, por um abandono. Eu passei por vários processos na minha vida difíceis. Alguns eu demorei anos, mais de 30 anos, para conseguir abrir e falar dentro de uma terapia. Então, eu tinha essa sensação de que eu não me sentia amada por Deus. Então, por eu não me sentir, eu não conseguia ter essa entrega 100% com Ele. E quando eu me posicionei como filha amada de Deus, que eu entendi que eu sou amada, tudo mudou. Porque todo mundo vai passar por provação.
Não é só eu, entendeu? Todos vão passar. E quando eu conseguir olhar, ter essa maturidade que eu passei por essa, você passou por uma, Maria por outra, Eunice por outra. Eu saí daquele papel de vítima. E todos aqueles que seguiram Jesus também estavam em momentos de prova, né? E teve um encontro ali real com ele. Ele não pegou nenhum perfeito, né? Não. Todos ali tinha ali suas qualidades, mas também tinha ali algo que teria que ser mudado, né? Então, respondendo a sua pergunta, se você hoje quer ser curado, você está passando por um momento de ansiedade, como eu tive, a síndrome do pânico é a pior. Para mim, ela é pior do que a depressão. Você viver 24 horas assustada, com medo de tudo, de todos. É assim, eu não desejo para ninguém, mas se você quer ser curado, busque a Deus, porque Ele é o único capaz de te curar. E claro, se você tiver que passar pela mão do médico, passe, não corra, porque em Provérbios 38, Deus disse que ia deixar o médico e a medicina, porque nós teríamos que passar pela mão dele. Então, se você tiver que passar pela mão do médico, fazer um tratamento ali 6 meses, 1 ano e meio, faça o seu tratamento, mas também tenha o seu momento com Deus, a sua comunhão com Ele, né? Não oba-oba, né? É verdade. Não oba-oba. É algo que eu tenho visto também, assim, na nossa cidade. Eu não posso falar com a proporção do Brasil, né? Que a gente mora aqui no Gurupi. São, assim, as obras sociais. O tanto que a nossa cidade, assim, que é considerada a capital da amizade, tem, né? Às vezes a gente tem pessoas que falam, não, a tendência é só piorar, a tendência é só ficar mais ruim, ninguém tá ajudando ninguém, a tendência do mal é se multiplicar. Mas se a gente for olhar, a nossa cidade tem muitas pessoas fazendo bem. E o projeto de vocês são são pessoas que estão fazendo bem para outras pessoas. Se a gente olhar, tem muita gente fazendo o bem para outras pessoas. Sim, e às vezes tem pessoas que têm vontade de fazer, mas não fazem porque não conhecem alguém de algum projeto que tem uma veracidade, né, que realmente vai para fazer o bem, porque cá entre nós, né, Alan, tem muita gente que também quer fazer só para se promover, né? É verdade. Então, esse não é o meu objetivo, de promoção pessoal, marketing pessoal, ser rotulada como a mãe da fome, ou assim, ficar usando isso para me promover. Não, eu faço mesmo sem esperar nada em troca, porque infelizmente muita gente faz, mas faz esperando algo em troca, né? Ou esperando alguma recompensa, esperando ser visto por alguém e receber méritos e honras. E todos os méritos e honras que eu tenho recebido até hoje, porque ano passado nós, inclusive, recebemos uma moção de aplausos na Câmara. Nós somos reconhecidos aí, né, como referência em trabalho social, então nós recebemos essa moção de aplauso justamente porque o Senhor, Ele conhece o intuito de cada coração. Eu demorei mais de 2 anos e meio para as pessoas em Gurupi saber que eu era idealizadora do projeto, porque ninguém sabia quem estava por trás. Eu trabalhei na Câmara de Gurupi, eu saí da Câmara, fui trabalhar com a prefeita Josi Nunes e ninguém sabia que eu tinha um projeto social. Só quando eu fui fazer um evento, que eu já estava desvinculada dos cargos políticos, eu convidei e conseguimos também algumas parcerias, que sempre a gente consegue, tendas, cadeiras, foram que as pessoas tiveram conhecimento que esse trabalho social era meu. Até então, como assim você trabalhou na Câmara, ninguém nem sabia que você tinha um projeto social? Eu trabalhei lá 1 ano, e quem sabe era só a minha amiga que trabalhava no mesmo setor que eu, e a Eunice, porque trabalha lá até hoje. Então, eu nunca usei disso para mim conseguir algum retorno, algo em troca. Então, por isso que eu acredito que o Senhor tem abençoado aí o Projeto Amar, porque Ele chamou para uma missão na Terra. Hoje, assim, o Projeto Amar, ele trabalha ali com as cestas, roupas. No caso, assim, quem quiser fazer uma doação de alguma coisa, é o número que ele procura. Na realidade, até luz, né? Cortadas. É muita coisa. Olha, remédios, né? Depende da necessidade, né, das pessoas. Que nós temos um grupo, e no grupo sempre aparece um, né? E fala, a pessoa tá precisando disso, amiga, vizinho, né? E aí
vai ajeitando, né? Porque tudo que dá para ajeitar, você ajeita, né? Posso falar o que a gente já conseguiu fazer durante esses 4 anos, além das entregas das cestas? O que a gente já proporcionou, o Projeto Amar. Nós já proporcionamos pagar a conta de energia de família que estava 15 dias dormindo no escuro. Nós conseguimos unir ali, se juntar e pagar a conta dessa família. Eram 4 talões que estavam cortados. O Projeto Amar já conseguiu mandar uma criança para Barretos pagar as passagens para fazer tratamento de câncer. 2 anos a criança tinha leucemia. O Projeto Amar já conseguiu mandar uma criança para Brasília receber uma cadeira de roda automática que não tem aqui no estado. A criança tem paralisia cerebral, então ela precisava de uma cadeira mais equiparada. Nós conseguimos as passagens e ainda o lanche para essa mãe buscar essa cadeira lá em Brasília. Nós conseguimos o tratamento de uma criança autista que tem uma deficiência visual, onde a mãe não sabia a patologia da criança. A gente conseguiu fazer com que essa criança fizesse uma tomografia, ressonância, mandamos para Palmas, para Araguaína, passou por pediatra, psiquiatra, neuro, remédios, alimentação, muitas coisas. Essa família foi abençoada. Eles até foram junto com a gente no dia receber a moção de aplauso, testemunhar o que o projeto fez, e a partir do projeto foi que a mãe descobriu que era autismo, que o menino não abriu o olho porque o autismo dele afetou a sensibilidade dos olhos e também tinha uma síndrome por trás. Então, a gente conseguiu dar esse suporte e hoje tem uma advogada do projeto que acompanha o caso para conseguir um BPC para ele. Então, os casos assim mais impactantes que eu estou te falando, né? E os outros são as coisas mais normais, assim, como o gás, que a gente já conseguiu, do dia a dia, pagar uma água, um remédio que está precisando, né, um alimento, as coisas que eu tô lembrando, porque 4 anos, fralda, é muito tempo, né? Então, às vezes, não dá pra gente recordar. Vaquinhas para tratamento, a gente já conseguiu inúmeras. Bastante, né? Se fosse também, às vezes, tem essas pessoas que criticam de maneira errada, né? Eu também não concordo com essas pessoas que criticam. E vocês acabam nem postando tudo que faz, que é tanta obra social, né? Que se fosse postar tudo... O público que eu mexo, que eu trabalho, graças a Deus, é um público necessitado, mas é um público humilde. Eles não têm essa resistência, entendeu? Eles são mais gratos, né? Eles são mais gratos. E a gente está vivendo hoje num período onde a ingratidão parece que tem crescido cada vez mais, né? Parece que a pessoa que... Não estou falando no sentido geral, mas tem muitas pessoas que hoje você ajuda e amanhã é o mesmo que te apunhala, né? Mas... Inclusive, estávamos conversando sobre isso quando a gente veio, né, pra cá. Existe muito, a gente fica ferida, fica triste, né, fica entristecido, mas o próprio Jesus, ele foi apunhalado, ele foi crucificado. Ele mesmo disse lá na Bíblia, né, eu sei que um entre vós aqui vai me trair. E isso acontece comigo, acontece com todos nós. Você tá ali junto, às vezes você tá na mesma equipe, tá na mesma turma e de repente a pessoa também já não quer mais. E a pessoa que quiser fazer uma doação, ela entra em contato com a Magda? Ela entra em contato com o Projeto Amar. O Projeto Amar, né? Ele pode mandar mensagem lá no direct, que a gente responde. Então a pessoa ela vai e fala no Instagram. Isso, a gente não passa número, porque como são muitos voluntários, então a gente acaba limitando. Sim, entendi. E às vezes eu não vou conseguir responder a pessoa no mesmo dia. Eu também não vou passar o telefone de todo mundo, né? É verdade. Mas ele pode procurar o Instagram do Projeto Amar, que a gente sempre responde ali todo mundo. A gente faz também uma entrevista, porque tem gente que manda, tipo, pedindo ajuda sem foto, com pouco seguidor. Você não sabe a veracidade, como eu expliquei lá anterior, se é uma tocaia, alguma coisa. Então, tem que manter uma certa vigilância, né? Mas a pessoa que quiser fazer a doação, ele vai entrar na página, né? Amar, no Instagram. E ele manda a mensagem lá no direct, fica salvo, né? E a pessoa depois, quando vocês tiverem tempo, vão estar respondendo, né?
Hoje Eu a falo gente assim trabalha porque assim. muitas vezes, né, a pessoa quer ali doar roupas, calçados ou ali uma ajuda em dinheiro, né, também a pessoa entra no direct. É, assim, a forma que a gente tem delegado aí, ou então tem pessoas que, como tem muita gente já que veste a camisa, divulga muito no Instagram, às vezes eles vão diretamente também no Instagram dos voluntários, pedir aí os É, voluntários me passam ou colocam lá no grupo, né? E E até mesmo pelos componentes, né, do grupo, que são muitas pessoas, né? Então, eles também colaboram. graças a Deus o grupo tem isso crescido, né, tem. bastante. E depois dessa ação, o que eu recebi de pessoas querendo ser voluntárias e até pessoas também assim cristãs que querem ser voluntárias para entrar nessa parte do espiritual. Ou seja, por mais que a seara é grande, né? Mas ainda tem aqueles que quer fazer a diferença, né? Algo que nós estávamos conversando no início aqui, que eu achei interessante e gratificante também, é que vocês congregam em igrejas diferentes, né? Mas Uhum, fazem o trabalho juntos. Na uhum, obra social tinha pessoas de várias igrejas e isso. eu acho muito bom isso, quando as igrejas se reúnem, independente da placa que as pessoas ali congregam, né, da igreja, mas se unem com um só propósito, que Isso. foi as ações que vocês têm feito, né? É, mesmo porque esse projeto, ele não visa lucros, né? Uhum. Nem mesmo questão de igrejas, assim, você está designando alguma igreja. Mas o propósito é de nós ajudarmos as pessoas que realmente estão necessitadas. É verdade. E ajudá-las também espiritualmente falando. Isso, hoje o propósito do nosso, eu falo ministério, que isso é um ministério, né? O Projeto Amar, é levar o alimento, claro, mas, acima de tudo, levar o alimento espiritual. Porque se você estiver sem nada no seu celeiro, mas você for uma pessoa que você está em conexão com Deus, você bota o seu joelho, Senhor, traz a providência. Quantos testemunhos a gente escuta de pessoas que falam, eu acabei de pedir, eu mesma sou uma que já ouvi várias vezes, eu estava orando aqui para Deus, você bateu na minha porta e deixou a cesta. Já teve vários casos assim. Então, eu acho que o alimento físico ainda é o menor. Porque você pede para o vizinho um arroz, você pede para o da frente um feijão, você pede para o outro 2 ovos e você se vira. Mas o espiritual, aquele que está lá endemoniado, cheio de legião de demônio porque escolheu um caminho errado, foi para o mundo das drogas, deu legalidade e não consegue sair. Aquele que não consegue abandonar o alcoolismo, vira andarilho, dorme nas praças. Então, eu tenho vontade, o meu maior desejo é conseguir um dia fazer com que o Projeto Amar se torne a igreja de Atos 4. Se eu tiver, eu falo, eu me arrepio. Um dia, uma oportunidade de entrar dentro de uma Cracolândia, é a coisa que eu mais tenho vontade, de ir nesses lugares assim mesmo, de destruição e deixar Deus me usar naquele lugar, porque eu já vi muitos testemunhos de gente falar que foi num lugar como esse e pessoas com esse ministério que eles conseguiram sair e hoje servem a Deus. Inclusive, até convido você a seguir um Instagram que chama Pastores de Rua. É um ministério, assim, extraordinário. Eles vão para dentro da Cracolândia mesmo e lá você vê várias pessoas manifestando, várias se rendendo ao Espírito Santo. Eu vi um dia uma moradora de rua sendo batizada no Espírito Santo lá dentro da Cracolândia e vários testemunhos embaixo. Então, o meu maior desejo pode ser, às vezes, para quem está assistindo, né, para as coisas de quem é natural, é loucura, né? Mas que um dia o Projeto Amar se torne a igreja de Atos 4, a igreja de portas abertas, que a gente vai buscar aqueles que ninguém querem buscar. Esse é o meu maior desejo hoje. Eu tenho sede por isso, por almas. É verdade. E em nome do Senhor Jesus que venha se concretizar, né? E eu tenho certeza que vocês vão continuar avançando e vão continuar ganhando almas para o reino de Deus e ajudando tanto com alimento físico quanto com alimento espiritual também. Sim. Nós já estamos chegando finalmente, nas considerações finais, mas antes das considerações finais, eu sempre deixo espaço para deixar uma mensagem para as futuras gerações. Pode ser um versículo, uma história bíblica, pode ser um conselho
da Magda também. Então, a mensagem que hoje eu deixo para as pessoas em relação à caridade se encontra no livro de Mateus, né, 25:40, onde diz: eu lhes digo a verdade. Quando se recusaram a ajudar o menor destes meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. Então, ou seja, o que eu quero deixar de mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando e que sirva de exemplo, que às vezes quando um mendigo ou um necessitado pedir um copo de água para você, um pedaço de pão, e você negar, saiba que você está negando para Cristo. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra dele. Porque esses pequeninos, eles também fazem parte de um reino. Porque o Senhor, ele não faz acepção de pessoas. Ninguém vai fazer morada no céu por título, por cargo financeiro ou por questão de status. Então, sempre que alguém pedir, ajude, porque aquele que pode fazer e não faz, ele está pecando. Então, essa é a minha mensagem de hoje. Não custa nada a gente fazer o bem, não custa nada a gente ter atos de amor, porque foi isso que o Senhor nos deixou aqui na terra. Tanto é que um dos seus mandamentos é, primeiro, amar o teu Deus acima de todas as coisas e depois amar o teu próximo como a ti mesmo. Quando você dá um copo de água para um necessitado, um pão, você está tendo um gesto de amor. E é isso que o Senhor requer da gente. É verdade. Agora nós já vamos para as considerações finais. Já, tá? Eu também quero deixar uma palavra. Ah, sim. Né? Uma referência bíblica também que me chamou a atenção e que fala também a respeito da caridade, que fala assim: um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Sede um para com os outros benigno e misericordiosos, porém o maior dentre vós será vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. Então, aqui nessa referência bíblica, Deus nos ensina e nos adverte que nós precisamos amar o nosso próximo, nós precisamos nos colocarmos como pessoas que vai servir e não ser servido. Então, eu entendo que esse projeto, ele está enquadrado dessa forma. Nós estamos tentando, ou caçando formas de estar sempre disposto a servir sim as pessoas. Servir com alimento, né? Servir também com a palavra do Senhor, levando o ID de Deus, para as pessoas também conhecerem a Cristo. E para que elas também possam ter esse encontro com Deus e também passar a ser conhecedores e também ser também, futuramente, pessoas que também levarão esse ID de Deus. Amém. Amém. Agora pode ser as considerações finais já? Então, nesse momento, primeiramente, eu quero agradecer a Deus por estar aqui, por ter essa oportunidade em poder falar dele, do amor dele. Eu que sou falha, sou pó, sou pecadora, mas o Senhor me chamou, né, para essa missão de amar, de servir. Então, quero agradecê-lo por essa oportunidade. Entre tantos, ele viu graça em mim. Que coisa, né? Uma pecadora, o Espírito Santo, tão puro, viu graça em mim. Então, quero agradecê-lo por ele ter visto essa graça em mim, que essa graça do Senhor hoje também possa chegar na sua casa, possa chegar na sua vida. E também agradecer a todos os envolvidos, sem acepção, do Projeto Amar, porque eu sozinha não consigo fazer nada. Se hoje o projeto tem esse reconhecimento, é porque cada um de vocês plantou. Então, eu quero agradecer pela vida de cada um, por se permitirem, né, se doarem ao próximo. E sem vocês eu não conseguiria mesmo, de verdade, alcançar tantas vidas e tantos corações. Então, fica aqui o meu abraço, a minha gratidão, o que eu falar ainda é pouco, para todos vocês, voluntários e colaboradores também do Projeto Amar.
não é voluntário, mas às vezes colabora, né? É verdade. Então, meu agradecimento são esse e, claro, também a minha família, né? Que apoia aí os meus projetos, né? Às vezes minha mãe olha e fala, meu Deus, essa menina é diferente de todo mundo aqui em casa. É umas coisas que aos olhos dos homens é loucura, né? Eu fico seguindo lá aqueles pastores de rua, eu fico louca, fico doida querendo entrar no meio da Cracolândia ali com eles e ela fica assim, assustada, mas é algo que Deus me chamou, né? Então, gratidão por todos vocês abraçarem o Projeto Amar. Deus vai recompensar cada um de vocês. Eu não tenho nada para oferecer, mas o Espírito Santo tem uma recompensa vindo diretamente do céu para a vida de cada um. Eu quero aqui agradecer a presença de todos vocês que estão aqui nessa noite, que fazem parte desse projeto. Quero agradecer a Magna por ter aceitado o convite, que é a idealizadora do Projeto Amar. Que Deus continue dando força para você, para esse projeto continuar sempre avançando. Quero aqui, eu sei que vocês fazem isso, as duas que estão acompanhando ela, mas faça ali como fizeram ali com Moisés, quando ele erguia os braços para o céu ali, e Israel prevalecia, mas quando o braço dele estava querendo abaixar, veio o irmão dele, Arão, e levantou o braço dele, e eles prevaleceram naquela batalha. Que vocês possam fazer isso com a Magna para ela continuar avançando. E que Deus abençoe esse projeto mais e mais. É um projeto maravilhoso que vai continuar impactando a vida das pessoas. Não liguem para as críticas, mas continue avançando, porque Deus, ele está nesse negócio. Amém? Tudo é para a honra e glória dele. É verdade. Quero agradecer também os seguidores do podcast Verdade Viva. Você que não é inscrito, possa se inscrever no canal, seguir a nossa página. E como eu falei, se a gente for olhar, tem muita gente fazendo bem. E que Deus abençoe a vida de vocês. E é isso. Tchau, tchau.